Fala pessoal, chegando para mais uma aula hoje muito bacana sobre o universo cervejeiro e eu vou trazer para vocês de forma bem desmistificada, tá? E a gente vai falar sobre uma dúvida muito bacana hoje que eu vou falar para vocês já já qual é essa dúvida, tá? Então, para quem não me conhece, meu nome é Jailson Almeida, eu sou sommelier de cerveja e trago para vocês esse universo cervejeiro bem desmistificado, né? Então, vê só, a dúvida aqui que sempre chega para mim é, Jailson, qual a diferença de cerveja e chopp, né? Qual existe diferenças, tá? E pro cervejeiro caseiro, como é que isso funciona, né? Então, beleza, vamos embora. Vamos responder a isso de forma bem simples, objetiva e direta, tá? Onde é que eu vou me apegar? Qual a literatura que eu vou me apegar para falar sobre essa questão? No Brasil, a gente tem a questão do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, que a gente chama de MAPA, né? Que é o órgão regulador das empresas alimentícias, né? O órgão fiscalizador e o órgão legislador também, né? Então, no, 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 no Ministério da Agricultura, existe uma lei, né, que regula todo o processo de produção de cerveja, né, das cervejarias mapadas, né, que é aquelas cervejarias que tem um registro dentro do órgão competente fiscalizador que diz assim, tá, você agora tem a liberação para comercializar as suas cervejas, tá? Em que? Em supermercados, em brewpubs, em bares, em restaurantes, em shops, enfim. E nessa legislação que rege as cervejarias, existe o processo que fala sobre a diferença de chopp e cerveja, legalmente falando, né? Legalmente falando. Então, para responder a isso, a gente precisa voltar um pouquinho para a questão do processo cervejeiro, o processo de fabricação. Em um primeiro momento, a gente faz um mosto cervejeiro, que a gente tem lá água, malte e lúpulo, tá? Água, malte e lúpulo. Ou água, malte, adjuntos e lúpulo, né? A gente tem essa esfera, tá? No mosto cervejeiro. Terminou a abraçagem, terminou a questão da mosturação, vamos para a fervura. Nesse momento adicionamos os lúpulos, né, que a gente vai começar a temperar a cerveja, né? Depois a gente resfria e passa para o processo de fermentação. Na questão do processo de fermentação, é um processo que vai acontecer frio, né? Porque na questão da mostura é um processo quente, né? Porque o processo de cerveja tem duas etapas, tá? A questão do processo quente e o processo frio, né? Depois dessa mosturação, que é o processo quente, a gente entra no processo frio, né? Que é a questão da fermentação. Frio por quê? Porque na mosturação a gente vai chegar a 100 graus, né? A gente vai ferver, vai ter uma hora que a gente vai ferver. E na fermentação a gente vai chegar, no processo de fermentação, a gente vai começar ali vai depender da cepa da levedura, né? Do tipo do estilo de cerveja, entre 18, entre 14, 12, né, 11 graus, 18, 20 e depois vai fazer a maturação com temperatura mais baixa, vai fazer uma clarificação a 0 grau. Então a gente tem essa distinção, parte quente e parte fria, tá? Depois eu vou fazer uma aula só sobre fermentação e a gente vai entender essa questão de rampas, tal, de temperatura, mas nada que tenha que ser agora, né? A gente tem que desmistificar
esse universo cervejeiro, para ficar bem claro para você e não começar a confundir os termos, tá? Mas a gente já está abrindo a mente para vocês. Depois do processo de fermentação, né, as leveduras cervejeiras transformaram aquele mosto cervejeiro que é muito rico em açúcar, né, que eu expliquei na aula passada, muito rico em açúcar, e ela vai transformar esse açúcar em álcool, as leveduras cervejeiras vão transformar isso em álcool, né, e em CO2. Por isso que a cerveja é uma bebida fermentável, né? A gente não adiciona álcool dentro da cerveja, né? Quem fabrica o álcool das cervejas são as leveduras. Então, terminou esse processo de fermentação, maturação e clarificação, ela vai sair desse fermentador e vai ser envasada. Se ela for envasada em um barril de chope, pela legislação é chope, né? Vai ser extraída naquela maquininha, com aquela torneirinha, que a gente já conhece massivamente aí pelo país aí. Certo, beleza. E a cerveja entra como? A cerveja vai surgir a partir de quando eu tiro esse líquido do fermentador, envaso em garrafas, e essas garrafas vão passar por um túnel, né? Um túnel que vai ser jogados jatos de água quente, né? Jatos de água quente. Por quê? A função desse jato quente é fazer uma coisa que a gente chama de choque térmico, né? A cerveja está ali, o líquido cervejeiro, né? O chopp, né? Vem ali na garrafa, frio, né? E ela sofre uma pancada com água quente, né? Essa água está em torno ali de 70 e poucos graus, tal. E com esse choque térmico mata todas as possíveis células que possam se transformar em bactéria e contaminar sua cerveja na garrafa. E isso, para a legislação, quando isso acontece, aumenta o prazo de duração, de validade da cerveja na prateleira. Então, quando a garrafa entra nesse túnel, ela entra em um primeiro momento como chopp e passou por essa questão de pasteurização e sai cerveja. Então, é essa a diferença. Mas já é isso, veio. Qual é melhor? Tá? Eu particularmente gosto de chopp, né? Eu particularmente, eu gosto mais de chopp. Por quê? Por conta da questão que é mais fresco, né? Que é mais jovem, né? Eu prefiro, tá? Então, e de acordo com a legislação, se a gente for ao pé da letra, o cervejeiro caseiro não faz cerveja, né? Ele faz chopp, né? Então vê que eu expliquei isso para você lá atrás, né? Então, o que isso na prática vai mudar? Nada. Não vai mudar nada, né? O importante é que você faça a sua breja, né? Na prática, o cervejeiro caseiro, ele vai tomar a sua cerveja mais fresca, né? Ele vai... A ideia é justamente essa, ele tomar uma cerveja jovem, né? Ele tomar uma cerveja que ele faça com frequência, né? São braçagens que ele faça com frequência. Por quê? Porque ali ele vai testando como é que ela vai se comportar, qual é a evolução dela de acordo com o tempo, né? Então, e ele também vai perceber o quanto é que ela vai ficar boa ou não, né? Isso eu não estou falando de cerveja de guarda, eu estou falando daquela cerveja que a gente fala do dia a dia, né?
que dentro desse mercado, desses estilos de cerveja que a gente faz, existe cerveja extremamente leve e aquelas extremamente intensas. E o cervejeiro caseiro ele pode fazer isso a qualquer momento, né, na sua casa. Tá? Então, a diferença é justamente essa, né, de forma bem tranquila, a gente fala isso. E existe uma última pergunta que pode fazer também correlacionada a isso. E a cervejaria, né, pode ter um processo de invase sem pasteurização? Tem sim, pode ter. A única diferença é que o prazo de validade dela vai ter que ser muito menor, né? O prazo de validade vai ser menor na prateleira do que as cervejas pasteurizadas. E essa cerveja que foi engarrafada e não pasteurizada tem que mostrar para o consumidor de alguma forma que ela não foi pasteurizada e tem que ter a denominação chopp, né, no rótulo, né? Isso a legislação nos pede para que façamos isso, né? Então, mas para o cervejeiro caseiro isso não vai importar tanto, porque no final a gente vai fazer cerveja de todo jeito. No final a gente, de acordo com a legislação, não. De acordo com a legislação, a gente vai fazer chopp. De acordo com a legislação brasileira, a gente vai fazer chopp, né? E eu particularmente prefiro. Né? Eu particularmente prefiro. Por isso que eu estou aqui desmistificando esse universo para o cervejeiro caseiro, né? Agora, se eu fosse para a indústria, lógico que eu teria que mudar o meu linguajar ou falar de forma bem clara, né? Então, o que é chopp, e o que é cerveja. Mas para o cervejeiro caseiro, isso não vai importar muito, não. O importante é que ele faça a sua breja bacana, beleza? Então, é isso aí. Até o próximo vídeo. Valeu!